Meus queridos, muito bom dia, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva na sua paz, no seu amor, nos predispondo ao bem, hoje e sempre. Dando continuidade aos nossos vídeos, como eu disse, retomamos agora essa atividade. Nós vamos falar hoje sobre um tema que deveria ser muito mais tranquilo de se dizer, deveria ser muito mais tranquilo de se conversar sobre, é a morte. Ontem nós tivemos o enterro do corpo físico de uma pessoa, uma moça de 30 e poucos anos, e as pessoas estavam tão chocadas no cemitério, algumas espíritas, outras não, mas as pessoas tão chocadas. Uma moça tão nova, realmente nos choca. Mas também estamos tão despreparados para a morte, Tão despreparados. E esse é um dos motivos mais básicos pelos quais as pessoas procuram o Espiritismo. Perderam um ente amado e querem ter notícias, querem saber novidades ou querem ter condição de entender o que se passa. Obviamente, a doutrina espírita é o segmento filosófico religioso que detém o maior conhecimento sobre o mundo pós-mortem, inegavelmente. Existem outras religiões, quais a Umbanda, o Candomblé, outras religiões, de matrizes africanas e outras religiões mediunistas que usam da mediunidade, mas o conhecimento da lide diária é muito próprio da doutrina espírita. Porque nós temos não só a codificação para nos basear, como nós temos os livros mediúnicos advindos de médiuns que nós vamos dizer que tem credibilidade. Um Chico Xavier, por exemplo, com mais de 400 obras mediúnicas escritas. Um Divaldo Franco, que eu não sei quantas obras ele tem, mas já passaram de 100 ou por aí. Um José Raul Teixeira. Então são pessoas, e nós vamos parar por aqui. Por quê? Os outros médiuns são piores, são melhores? Não é nada disso. É questão de preferência. Veja bem, se Chico Xavier tem 490 livros editados, vamos colocar mais 100 livros do Divaldo e mais 50 livros do Raul. São 540 livros. Se nós lermos um livro a cada 2 meses, ou se nós lermos um livro por mês, nós leremos 12 livros no ano, não é? Em 10 anos, 120. Em 20 anos, 240. Em 30 anos, 360. Em 40 anos, 480. E em 50 anos, nós leremos aproximadamente 600 livros. Se lermos um por mês, não dá tempo. É muito conhecimento dos livros do Chico, do Divaldo, do Raul, para que nós possamos querer ainda pegar outros conhecimentos. A gente não entende os livros do Chico, que vieram pela psicografia do Chico, do André Luiz, a coleção do livro do André Luiz. Tem coisas que o André Luiz fala ali que nós ainda não conhecemos. Então, por isso, nós vamos nos ater a esses autores e a codificação e o Evangelho. Não é? Mas a morte para o espírita, ela deveria ser mais tranquila. Um entendimento mais tranquilo. Por quê? Porque, segundo a codificação, segundo o próprio Jesus, o corpo físico é transitório e nós temos essa realidade patente às nossas vistas.
Quem aqui conhece alguém que tem mais de 150 anos? Não existe. Então, morrer com um dia, com uma hora, com um mês, com 100 anos de vida física, é o natural. A morte, ela é a consequência da vida. A morte, ela é a única certeza que nós temos. Quando nós encarnamos, a única certeza absoluta que nós temos é que vamos morrer. E por causa de uma deturpação do nosso conhecimento religioso, nós vamos entendendo menos a morte, que deveria ser uma coisa para ser melhor ou mais bem entendida. A morte nada mais é do que a cessação da vida do corpo físico, que nós utilizamos para uma encarnação. Nós somos espíritos imortais, que fomos criados por Deus em um determinado momento, e para que nós cheguemos à perfeição, nós utilizamos das reencarnações. E, obviamente, a cada reencarnação, um corpo diferente. Uma psicologia um tanto quanto diferente. Uma época diferente. Então, o nascer já é a compra da passagem da morte do corpo físico, da desencarnação. Por isso que o espírito não chama esse fenômeno de morte. Nós chamamos de desencarnação. Por quê? Porque o espírito que somos nós, o espírito, o ser imortal, nós reencarnamos em vários corpos físicos, quantas vezes se fizerem necessárias para que nós consigamos a nossa evolução. Então a morte nada mais é do que a morte do corpo físico. E o ser imortal, o espírito continua. Volta ao plano espiritual. Há toda uma, podemos até dizer assim, entre aspas, um julgamento consciencial de suas ações aqui na Terra, onde ele pode sofrer um pouco ou ir para uma região melhor, vai depender de cada consciência. Isso nós veremos em outro estudo, as diversas fases conscienciais. E após um determinado tempo, esse espírito que desencarnou, ele reencarna. Ele reencarna geralmente na mesma família consanguínea. Há casos que não. Mas nós fazemos nossa evolução em blocos e em com espíritos familiares. Então é muito natural que nós reencarnemos nas nossas famílias. Troquemos de lugar e vice-versa. Mas uma coisa que nós queremos deixar claro aqui nesse vídeo é que a morte ela é simplesmente uma impressão. Nada mais que isso. Nós não temos amor pelo corpo daquele ser que desencarnou. Nós tínhamos amor pelo ser que desencarnou. E ele desencarnou, ele não morreu. Ele retornou à pátria espiritual. Ele nos precedeu. Vamos sentir saudades? Vamos. Vamos chorar de saudade? Vamos. E é lógico, e é natural. Mas desespero não. Ah, perdi fulano. Não. Primeiro, porque o fulano não é seu. Ninguém é propriedade de ninguém. E segundo, fulano continua mais vivo do que nunca. E pode estar ao seu lado aí nesse momento. Vou lhes contar uma história rápida, só para a gente encerrar. E as minhas irmãs que estiverem vendo esse vídeo lá em Juiz de Fora, vão poder atestar se eu estou falando a verdade ou não. Quando a nossa mãezinha física desencarnou há uns 6 anos atrás, ela desencarnou de um domingo para segunda.
E o enterro do corpo físico dela foi na segunda-feira. Eu moro numa cidade distante de Juiz de Fora, 80 quilômetros aproximadamente, próxima, mas não é em Juiz de Fora. E eu já tinha uma palestra agendada na segunda-feira. Eu não sabia que minha mãe ia morrer, desencarnar. Então eu fui com um casal de amigos para Juiz de Fora. Passei o dia em Juiz de Fora, com as minhas irmãs, com o meu irmão, com a minha filha, com os meus amigos, com o corpo físico da minha mãe. Fizemos uma prece, conversamos, mas não fiquei para o enterro do corpo físico, porque não daria tempo de eu retornar. Eu tinha uma palestra que começaria às 7 horas. Então conversei com os meus irmãos, me despedi e retornei a Leopoldina para fazer a palestra. Porque a minha mãe já não estava ali. O enterro era do corpo físico. Minha mãe não foi enterrada. Como o professor Passini, semana passada, não foi cremado. O que foi cremado foi o corpo físico dele. Da minha mãe foi seu corpo físico que foi enterrado. E eu vim, fiz a palestra. Algumas pessoas lá acharam meio estranho, mas a minha consciência é minha consciência. E eu devo satisfação somente a ela. Passados uns dias, estávamos numa reunião mediúnica. E um médium, um rapaz novo, Gabriel, que ele chama, num determinado momento colocou as mãos na mesa, virou o rosto para mim e disse assim: meu santo, você fez a escolha certa. Minhas irmãs sabem que a minha mãe me chamava de meu santo. Não sei de onde ela tirou santidade em mim, mas ela me chamava de meu santo. E me explicou que eu fiz a opção certa. Porque o corpo físico vai ser enterrado, mas o espírito continua. A minha mãe está vivíssima, mais viva do que nunca. Mas essa consciência tem que ser de todos os espíritos. Porque a doutrina espírita nos dá essa consciência de que a morte é simplesmente uma impressão. A morte não existe. É simplesmente o deixou a capa, foi para o plano espiritual, reencarnou, pegou a capa de novo, viveu, desencarnou, pegou. É assim que funciona. A morte ela é uma impressão para os sentidos físicos, porque o corpo físico morre. Mas o espírito, o ser imortal, o que realmente importa, esse não morre jamais. E não nos preocupemos. Porque como diz João de Deus numa mensagem, num poema, ainda encarnado, eu não vou lembrar o poema todo, mas no final do poema ele diz assim: nessas horas de tristeza, entreguemo-nos a Jesus. O corpo deixa para os vermes. Vermes não comem luz. Muito obrigado. Até a próxima.